Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. O governador Jair Sartori me corrigindo aqui. Eu estava com brilho aqui, governador. É isso aí, deve ter saído alguma coisa. Agora saiu, né? Hoje de tarde. Mas temos o prazer de receber aqui mais um Piratinável. Aliás, um Piratinável que já é do Piratini, né? O governador Jair Soares, que se candidata à reeleição. Ele que é do MDB, PSB, PSD, PR, Patriota, PSC, PRP, PMN, PTC e... Sartori, falou Jair Soares. Pô, é que nós estávamos mostrando para ele o negócio de Jair Soares aqui. Da coligação Rio Grande no Rumo Certo. Tudo bem, governador? Tudo bem. José Sartori. Nós estamos falando do Jair Soares, justamente, né? Foi por isso. Foi governador. Aliás, foi o primeiro governador na redemocratização. Ou melhor, foi o primeiro. Primeiro do advento das eleições diretas. É verdade. Para governador, 1982. E eu estava olhando aqui justamente as suas postagens aqui no telefone, né? O homem está enlouquecido aqui com as postagens, né? Mas tudo bem. Nosso querido amigo, governador do Rio Grande do Sul, e foi um grande governador também. Mas eu dizia que o senhor é um piratinável que já está no Piratini, correto? Correto. Fazer o quê? Às vezes a gente tem a missão e o papel de desempenhar uma questão que é importante, inclusive, de concorrer à reeleição. O Cairoli e eu fomos os últimos a entrar na cena eleitoral, porquanto a gente até aguardava que tivesse uma composição maior. Pela crise financeira que tem o Rio Grande do Sul, era preciso nos debruçarmos aglutinadamente, encontrar caminhos e maneiras, mas cada um tem o direito de optar pela sua vida, pela forma de fazer, todos têm candidatos a deputado estadual, federal, ou a senadores, etc. Então, respeitamos muito isso democraticamente e encaramos isso como uma forma também de dar continuidade àquilo que nós construímos desde o começo do nosso governo, de 1º de janeiro de 2015. Vamos continuar com a mesma transparência, com a mesma forma de mostrar claramente todas as situações e criar um ambiente favorável. E a receptividade que a gente teve, tanto o Cairoli quanto eu, em todos os lugares do Rio Grande do Sul. Claro que há um descontentamento aqui, há um problema no outro lado, mas isso faz parte da luta política. E nós precisamos ter grandeza e superioridade de encarar isso. O que nós queremos, na verdade, é mostrar para a população que nós desejamos dar continuidade às transformações e às mudanças que incentamos lá no primeiro mês do nosso governo. Mas, governador, obviamente que todos os problemas, senhor, é normal, os problemas acontecerem no governo, acontece com todos. Mas o principal problema de uma gestão é a falta de dinheiro. E todo mundo sabe como é que o senhor geriu os destinos do Rio Grande do Sul nestes 4 anos de governo que estão se fechando agora em dezembro, com absoluta falta de recursos, né? Essa que é a verdade. E como é que se faz este milagre da multiplicação dos pães, o senhor que é tão religioso, né? Porque não é fácil, né? A gente olha aí, os funcionários se queixam pelos atrasos de pagamento, tá? E na realidade não houve falta, houve atraso de pagamento. Nós precisamos de investimentos, falta recursos, e eu acho que isso deve lhe angustiar, ou lhe angustiou bastante ao longo desses mais de 3 anos e meio de gestão. Olha, na verdade, Paulo Sérgio, o que acontece é que nós percebemos lá no começo de 2015, embora nós conhecíamos já a realidade do estado do Rio Grande do Sul, porquanto
A própria Maria Helena tinha sido deputada, ela foi da Comissão de Finanças e Planejamento. O Giovanni Feltz, que foi nosso secretário da Fazenda, ele tinha participado muito das questões da dívida dos estados e das dificuldades financeiras que os estados possuíam. E eu devo dizer que a nossa projeção inicial era para termos um déficit ao final de 2018 de 25,5 bilhões de reais. E nós vamos chegar a 8, um pouco menos que isso, ou um pouco mais. O senhor assumiu com quanto de déficit? O déficit era em torno de 1 bi e pouco, Sim. não é? Mas com todas as questões atrasadas ou outras situações adversas. Mas não cabe aqui, até eu sou muito criticado por não falar do passado. Eu prefiro olhar para frente e ver isso. Porque a história do retrovisor foi o senhor que criou, né? Que não olhava para o retrovisor. Então eu devo dizer também que nós começamos a arrumar a casa desde o primeiro dia, cuidando de passagens, cuidando das diárias, de horas extras e preparando o ambiente para fazer modificações estruturais, que foi o que nós começamos a fazer. E, é evidente, tivemos que tomar medidas muito amargas. Mas nunca nos preocupou, nem a mim, e nem ao Cairoli, e nem ao secretariado. Na diminuição de secretarias, nós passamos de 29 para 17 secretarias. Hoje nós temos 16 secretários de Estado. Então nós fizemos a nossa parte, ajustamos, mas também tivemos que fazer algumas questões, e eu vejo muita gente falando agora durante o período eleitoral, até prometendo coisas que dificilmente poderão cumprir. E isso não fez parte, e não está fazendo parte da nossa vida e do nosso dia a dia. E então nós queremos que esta redução ela se faça lá adiante. Mas nesse meio tempo nós conseguimos renegociar a dívida do Estado com o governo federal. Isto quer dizer o seguinte, que a redução da dívida, ou melhor, do pagamento da dívida, que hoje poderia estar numa parcela de em torno de 350 milhões de reais, ela hoje estaria em 270, 280 milhões. Mesmo que nós não estejamos pagando, porque estamos abrigados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal com o ministro Marco Aurélio, que nos deu a liminar, mas que isto mostra porque alguns setores da sociedade achavam que nós não iríamos ingressar na Justiça ou no Supremo em relação... Vou referenciar isso, com o dizendo o Júlio César Dias aqui. Tem dúvidas sobre a negociação da dívida do Rio Grande do Sul. A Lei Candir não foi regulamentada e no acordo somos obrigados a retirar a causa da Justiça. Não retiramos a causa da Justiça. Não, nós não retiramos. Isso que está errado. Não, nunca retiramos e ela percorre ainda e ela ingressou ainda em 2005, se não me falha a memória, mas sei que foi o governador Rigoto. Foi o Rigoto. Foi o Rigoto que entrou com essa... Os estados acabaram entrando juntos. E ela nunca foi julgada até hoje. Nunca foi julgada até hoje. Então há uma desconfiança generalizada, tem gente fazendo fake news de toda a ordem, mas o que aconteceu? Nós reduzimos os juros da dívida na renegociação da dívida. Tanto é verdade que não é mais o IGPDI, é o IPCA, e portanto foi de 6% para 4%, e além disso, no limite da legislação pertinente, que ela é sempre abaixo do que era antigamente. Agora, quem ficou no governo durante muito tempo e não regulamentou a Lei Candir, não fomos nós, não adianta dar a culpa agora, nesse momento, porque ele tem uma história e uma longevidade muito grande. Então eu preciso dizer o seguinte, que nós fizemos a nossa parte. Tanto é verdade que a dívida foi alongada em 20 anos. E em 2028, inclusive, a redução do estoque da dívida vai ser de 22 bilhões de reais aproximadamente. Então a nossa parte,
Porque o plano do regime de recuperação fiscal é outra coisa. Não é a renegociação da dívida, porque esta já foi feita, já foi realizada. Nós a fizemos. Agora, nós queremos aderir, sim, ao regime de recuperação fiscal, porque é uma maneira de que a gente pare de gastar o que não tem e gastar menos daquilo que se gasta hoje. Porque hoje, em 48 anos, nós tivemos 7 em que empatamos a receita ou a receita foi superior à despesa. Veja bem que é um contratempo, são dificuldades que elas precisam, mais cedo ou mais tarde, serem superadas. Tem gente que concorda, tem gente que discorda e que acha que é outra situação. Mas para nós temos um plano que discutimos desde o começo da campanha, de aderir ao regime de recuperação fiscal. E para isso, evidentemente, que tem responsabilidades do Estado para poder ter essa tranquilidade. O que significa isso? Ficarão no Rio Grande do Sul 11 bilhões e 300 milhões que não irão para os cofres do governo federal. Eles vão permanecer aqui, que pode ajudar bastante aí nas questões da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura e também das políticas sociais para atender aqueles que mais precisam. Eu sei que o senhor é um homem que não promete. Não prometeu quando foi candidato ao governo e se elegeu, não está prometendo agora. Mas, obviamente, tem coisas que o senhor gostaria de ter feito e não fez. Claro que o senhor gostaria de ter feito e não fez, gostaria de fazer na próxima gestão. Que coisas seriam essas? Olha, acredito que o maior avanço que nós tivemos no nosso governo foi aquilo, vou demonstrar aqui, foi a questão da segurança. E sabem que no começo de algumas mudanças, de algumas transformações, a gente sabe o que foi difícil e eu sempre disse, quando tiver oportunidade nós vamos fazer essa parte. E a integração da área de segurança. Hoje nas necessidades, vamos pegar os 3 pilares de um governo, que é educação, saúde e segurança, nessa ordem, hoje inverteu. A segurança está à frente da saúde e da educação. É porque os outros têm garantido os recursos. São questões constitucionais. Na saúde você é obrigado... Garantido por lei. Por lei. Você é obrigado a colocar na saúde 12%. E não faz muito tempo que o Estado teve isso. Mesmo que os recursos federais não venham na mesma monta. No entanto, na segurança, nós nomeamos aí 4.300 novos integrantes da segurança. Nós pagamos tudo aquilo que foi consertado, acertado lá em 2014. Fomos nós que pagamos. Nós estamos pagando religiosamente para todos, chegando até reajustes que chegaram para a área de segurança de até de 70% a 80%. E até o final deste ano serão 4 bilhões de reais que foram reajustados os proventos de toda a área de segurança, menos o IGP, que foi feito de outra forma e de outra maneira, dando oportunidade para isso. Mas por isso hoje fizemos também aquela operação dos presos das facções criminosas que foram transferidos para as cadeias públicas federais e que depois, por desacertos judiciais e companhia, alguns acabaram retornando. Mas eu posso dizer, 19% a mais no orçamento da segurança foi colocado no ano de 2017. E no ano de 2016, neste ano aqui em execução, mais 16%. Foi o único setor que modificou, porque todos os outros foram orçamentos realistas. Então, se nós fizemos isso, depois fizemos mais um concurso de mais 6.100 vagas, sendo que 4.100 eram para soldados. E já chamamos agora 2.000 novos, que vão entre o curso, o treinamento e tudo mais, já perto do fim do ano, começo do ano, já deverão estar entrando em operação. Nós provocamos a lei de mudança
dos imóveis do Estado poderem ser negociados para a construção de casas prisionais. Vamos entregar agora a ala do antigo presídio central, que foi a parceria com o Zafari. Com o Zafari, que em vez poderia se transformar em mais uma organização administrativa que foi ocupada para aquilo que era deficiência e que há quanto tempo não se fazia mais uma casa prisional, embora tenha duplicado as prisões, não é? Nós fizemos isso, então a troca de imóvel vai permitir que o Estado não colocasse nenhum recurso, apenas trocou imóvel, porque nós não tínhamos recursos para colocar. Criamos as condições e já 420 municípios acordaram em participar do sistema integrado com os municípios. E nós sabemos que lá acontece esta realidade. A Polícia Civil criou uma delegacia online, não é? Para facilitar as ações. E criou também, está se criando aí, as delegacias contra o abigeato e contra os crimes rurais. E vem mais uma agora. Vem mais uma agora. Na fronteira. E mais uma, né? Aquela dúvida. E no conjunto Livramento ou Rosário? Onde é que vai ser? Olha, não sei. Deixa eles discutirem. Ali, os técnicos, a inteligência, a formulação que eles têm, eles vão colocar isso. Serão o conjunto 5. Mas veja que também... Tem até nisso, tem uma disputa de delegacia, né? É claro, todo mundo deseja, né? Mas isso faz parte com o presídio não seja assim. Não, o presídio às vezes tem mais dificuldades. Tem muitos, mas já mudou o conceito. Tem muitos municípios que não desejavam, não queriam, obrigavam. E agora, por exemplo, para a instalação do presídio federal, que a gente espera que ele possa começar a ser construído, o município de Charqueadas, o seu prefeito e a comunidade já deram um ok, ofereceram a área e só falta se fazer para que a gente tenha no Rio Grande do Sul também um presídio federal. Por outro lado, eu queria dizer que esse sistema integrado de segurança, ele é muito positivo porque é o vídeo monitoramento, amanhã é a capacidade de cercamento eletrônico, mas isso despenca numa realidade que precisa de políticas para as fronteiras. Felizmente, agora o Exército também, o Comando Militar do Sul, que sempre teve uma tradição, uma história, começa a fazer operações também na fronteira, na qual nós participamos juntos e vamos ajudar. Mas mostra que todas... também que o Exército consiga entrar nas estradas, que está precisando de 50 milhões aí de emendas para resolver esse problema. Né? Mas aos poucos, agora tem 30, né? Aos poucos vai, eu acho que isso acontece. Mas eu queria ressaltar aqui que isso redundou na diminuição da criminalidade, que vai praticamente, a questão da segurança é uma questão nacional. E muitos estados brasileiros em situação muito difícil. A do Rio Grande do Sul parece que vai na contramão, fazendo ações positivas. Ainda falta muito, temos muito que fazer, mas nós estamos respondendo a essas possibilidades. E quem sabe, como disse, né, você perguntou antes, dizer que no futuro, eu acho, primeiro, fortalecer a integração de segurança com os municípios. Valorizar os municípios, porque lá é que se sentem os problemas. Segundo, investir mais em tecnologia, e porque a segurança também é uma maneira de prevenir. E aquilo que nós estamos fazendo na prevenção, que eu acho que é a melhor coisa que acontece. Tanto nas escolas, através das comissões internas de prevenção aos acidentes e à violência escolar, que ajuda na administração das escolas, e na outra, na parte do Programa de Oportunidades na Secretaria do Trabalho, Ação Social, Justiça e Direitos Humanos, que também vai preparando as novas gerações para outra situação, especialmente daqueles jovens que estão ao abrigo da justiça. Esses aí que nós temos que cuidar, para que eles não voltem à criminalidade. Aqueles que são acompanhados, de cada 100, 92 não retornam ao crime. Mas nós fizemos uma parceria inédita com o CIE, para justamente prepará-los para o estágio,
para algum tipo de trabalho e acompanhamento após um ano da sua saída, para que eles não retornem para a criminalidade. E antes, que era só em Porto Alegre, agora é para todas as casas, para todas as fases, para o interior, para todos os locais, porque esta é a maneira de preparar o futuro da nossa gente. A violência tem que ser trabalhada, como disse antes, nas comissões internas de prevenção aos acidentes e à violência nas escolas, é para preparar e construir uma cultura da paz e a cultura da não violência. Nós não podemos nos acomodar. E graças a Deus a sociedade também tem contribuído. É lá o Instituto Cultural, agora me passou o nome, Floresta, ofereceu as caminhonetes. Não é? A garotada fazendo bela parceria. Bela parceria, ajudou. Aí fizemos agora uma legislação nova, aprovada pela Assembleia, acho que foi por unanimidade, ou faltou um voto, acredito que um voto, que dá o seguinte: permite ao empresário, inclusive, colaborar para a parte, vamos dizer, que ele possa doar daquilo que ele tem do ICMS, uma parte pequena, possa para equipamentos, veículos, armamentos e aquilo que é necessário para fortalecer a polícia do nosso Estado, seja ela militar, civil ou para toda a segurança. O senhor, o que deve ter comido de galeto nas eleições passadas, ao longo da sua trajetória, de galeto, de carreteiro e tudo mais. Mas eu quero lhe recomendar que o senhor coma aí um arroz com linguiça, né? Não vou dar o nome desse arroz, porque nós estamos ainda no horário aqui que é gurizado para assistir o programa, né? Mas com linguiças e salsichões de alimentos Castro, né? Qualidade desde 1960, está à disposição na rede Zafari. A mignon é espetacular para aperitivo, mas se pegar calabresa é um estouro. Governador, gostaria, se fosse possível, que o governador explicasse por que os seus concorrentes estão prometendo coisas que ele está fazendo. E por esse motivo, aí abre o seu voto aqui, enfim. Mas é isso que ele está perguntando ao Eduardo Cloir. O senhor, como é que se sente vendo que candidatos estão prometendo para um futuro governo coisas que o senhor já está fazendo? Olha, eu vi até uma charge de um bom humorista do Rio Grande do Sul, chargista, dizer que ele estava no consultório do psiquiatra. Não é seu... Diz, olha, eu estou prometendo aquilo que eu não posso cumprir. É mais grave ainda. E daí o psiquiatra diz o seguinte: então vai ver que é candidato, né? Eu te perdoo. Entende? Então, eu acho que isso é normal também. Eu sei o que é a realidade, por isso eu prefiro ficar com os pés no chão, olhando para a realidade. Faz parte do processo político eleitoral. Tenho uma preocupação muito grande com a nossa realidade nacional política. Sou daqueles que defende uma reforma urgente sob o ponto de vista eleitoral e do sistema partidário. Nós não podemos mais conviver com quase 40 partidos políticos oficiais e outros tantos esperando a oportunidade de se tornarem oficiais. Não acredito que tenha tanta ideologia para tanto partido político, com todo o respeito que eu tenho a todas as tendências e a todas as organizações, sejam elas partidárias, ideológicas, seja da forma que for, mas nós temos que dizer que, olha, nós temos que olhar diferente, temos que nos associar todos e nos agrupar, porque a crise brasileira é muito grave e a crise dos estados ela é apenas uma decorrência da grande crise nacional que a gente não olhou direito lá em 2008, 2009, achávamos que era en passant, que isso só acontecia na Europa e nos Estados Unidos. Na verdade, ela bateu também no nosso país e nós temos que encontrar um caminho para superar isso. E quanto à postura de cada um, eu prefiro ficar na minha maneira de ser, no meu modo de ser, sempre em linha reta e fazendo aquilo que é possível dentro das condições que nós temos. Mesmo com todas as dificuldades e com toda a crise, nós procuramos superar estas dificuldades e fazendo ações que eu consigo entender como importantes, seja na área da segurança, que eu já citei,
inclusive olhando para todo mundo, que todo mundo enxerga hoje, que já tem policiais na rua, que tem gente cuidando, e aos poucos nós vamos aumentando isso, mas também na educação. Por exemplo, recuperar o material, as escolas nossas. Hoje nós temos mais de 1000 obras em escolas, não é? E isto demonstra um ambiente. Procuramos parcerias e encontramos aí com os 4 S's, hoje seriam 5 S's, né? Sim. E com todos eles, especialmente para o ensino médio, começar um processo de formação dos alunos, de preparo deles, para que eles tenham um mínimo de formação profissional. Ainda no aspecto, vamos dizer, falei antes do CIPAV, isso está em quase todas as escolas estaduais. Isso não ajuda apenas na questão, olha, a diminuição do bullying em 30%, na boa parte das escolas, é a demonstração de que começa a ter acolhimento, ter respeitabilidade e começa a criar um ambiente para a melhoria da qualidade da educação, que nós precisamos recolocar o Estado no papel que ele sempre teve e que ele esteja. Acho que tivemos programas como Escola Melhor, Sociedade Melhor, que foi desenvolvida ainda quando o secretário era o Vieira da Cunha, e que, portanto, fizemos tudo aquilo que era possível, mas muitas obras estão realizadas neste convênio. Então, quando eu olho para a CIPAV, olho para a Escola Melhor, Sociedade Melhor, eu posso dizer que vejo professores, pais, alunos, a comunidade, todos juntos cuidando justamente da segurança das nossas crianças e dos nossos jovens e criando um ambiente muito favorável para o avanço que deve ser muito importante para o futuro das novas gerações. Tem um pega-ratão aqui para o senhor. Pode vir. Mas antes nós vamos falar sobre o nosso CREMERS, que informa que a Justiça Federal manteve a nulidade de resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que permitia a troca de informações sobre pacientes entre operadoras de plano de saúde, e a medida da ANS foi anulada por violar o sigilo médico, a privacidade e a intimidade dos usuários de plano de saúde. CREMERS, Estado de Alerta pela Saúde. Aliás, o CREMERS hoje está empossando seus 40 novos conselheiros aí. Parabéns, eu infelizmente estou aqui, a cerimônia lá já começou. E o senhor que gosta de vinhos, fica aí a dica. Vinhos do Mundo é como vocês, como governador, apaixonados por vinho. Aprecia os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França, a melhor expressão da Serra Gaúcha. Eu tomei outro dia um vinho, governador, aí lá de Antônio Prado, né? Vinho excelente. Os de Farroupilha você não toma lá da sua terra? Tomo. Toma também? Onde quase eu nasci lá. Pois é. Perto da linha Jansen, Vila Jansen. Não, a minha capela onde eu nasci? É linha Amadeu, Capela de São Valentim. Capela de São Valentim. Distrito de São Marcos. Vê que é o interior do interior do interior de Farroupilha. Oh, que maravilha. Mas o vinho lá, eu vou fazer uma propagandinha aqui, é o Castelo Amare. Castelo Amare? Castelo Amare, linha Jansen. De linha Jansen, vou tomar esse vinho. Por isso... Cooperativa Vinícola São João. E é uma das cooperativas mais bem organizadas da área do vinho do nosso estado. Por isso, a Vinhos do Mundo trabalha com os melhores vinhos, melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. O brasileiro gosta de comprar a prazo e pagar juros altos. Será que é assim? Está aí mais uma crença equivocada que a Unicred quer mudar. O senhor falou em cooperativismo, mas está a Unicred, cooperativismo de crédito. Esta instituição financeira cooperativa acredita que a sua função é ajudar você a encontrar a melhor alternativa de acordo com o seu momento de vida. E o consórcio pode ser uma delas, principalmente para quem pretende comprar parcelado e eliminar juros. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Gostei da expressão transformar o futuro. Agora o pega-ratão, Luiz de Canoas. Pergunta para o governador se quem vai ganhar, o governo do estado, vai pagar os salários em dia. Olha, eu acho... que está me colocando aqui dentro. Sim, eu acho muito difícil.
na medida em que nós poderemos, pelas circunstâncias, ter até uma redução da arrecadação a partir do começo de 2019. Todo mundo sabe, eu não vou negar, não vou ser cínico, não vou esconder, nós tivemos uma mudança da planta do ICMS. E isto poderá redundar ao final de 2000. O que vai até o final de 2018. Vai até o final de 2018. Isso representará uma perda significativa, na medida em que isso redundará numa diminuição em torno de 2 bilhões e tanto. Só para os municípios serão praticamente 700 milhões de reais que os municípios irão perder. Assim, então, se alguém tem alguma mágica, tem alguma realidade nova, tem alguma situação nova, eu sou daqueles que nunca tive receio de dizer o que mais me doeu para mim como governador foi não ter podido pagar os salários em dia. Mas nós sempre pagamos dentro do mês, ou no 5º dia útil, ou no 6º dia útil, até o 7º dia útil, 10º no máximo. Até o dia 10, 12, 13, toda a área privada sempre paga os salários, vamos dizer, a partir do 5º, ou até o 5º dia útil, mas às vezes com alguma dificuldade também vai fazendo as adequações. Quanto a nós tomamos uma atitude diferente que achamos a mais justa e a mais correta, que foi socialmente entendida como a mais positiva. É primeiro pagar quem ganha menos. E depois aqueles que ganham mais ficavam para o final. E o governador e os secretários, os últimos da fila. Para que ninguém invente alguma história aí de fake news ou de qualquer outra situação, vão deixar bem claro que o governador e os secretários são os últimos, e o vice também. Os últimos a receber. É isso aí. O vice também. Boa noite, Paulo Sérgio. Você pode perguntar para o governador quando será possível voltar a pagar? Bom, ele já respondeu. É o Paulo de Porto Alegre. Está dentro da mesma linha. Não, eu acredito que, primeiro, todos nós temos que lutar pela ativação da economia brasileira. Se nós conseguirmos superar essa dificuldade da recessão econômica que nós vivemos desde 14 até agora, e nas dificuldades, perda de emprego de todo mundo e as situações que estão aí, é evidente que isto pode ajudar a melhorar. E eu tenho certeza que nós fizemos nossa parte. Estamos reduzindo o déficit do Estado. Agora, o Estado não pode continuar gastando mais do que arrecada. Essa é a realidade que nós temos aí. Por isso que nós vamos chegar no fim do ano com um déficit de 8 bilhões de reais. Mas para isso foram precisos medidas amargas. Eu sempre dizia que não se dá analgésico para quem está em fase terminal. Se dá tratamento adequado. E foi o que nós fizemos com as finanças do Rio Grande do Sul. Procuramos colocar em dia, tomar atitude, fizemos a lei de responsabilidade fiscal, fizemos a previdência complementar e mudamos outras questões aí que terão seus reflexos no futuro. Mas para fazer o equilíbrio, por exemplo, da previdência do Estado do Rio Grande do Sul, que este ano deve chegar a um déficit de mais de 10 bilhões de reais, nós, evidentemente, sabemos que mesmo com a previdência pública complementar, nós vamos levar de 25 a 30 anos para ter o equilíbrio previdenciário no Estado do Rio Grande do Sul. Então, tem uma caminhada longa, tem dificuldades que elas precisam ser superadas. Por isso que eu sempre disse e vou continuar dizendo, é preciso muita agregação, muita solidariedade e muito envolvimento de todos. Todo mundo que tem a sua parte gosta de lutar por aquilo que ele acha que tem direito, mas é melhor a gente preparar o terreno, e o caso da Previdência Complementar é justamente para que no futuro os servidores tenham a sua aposentadoria garantida. Boa noite, Paulo Sérgio. Pergunta para o governador sobre a RS 118, que sempre foi uma ferida. Governo após governo passou e nada acontecia na 118, mas ficou para trás o viaduto na Frederico Ritter, próximo a Souza Cruz, que está fazendo as pessoas fazerem o retorno de 6 quilômetros. E ele está dizendo aqui que votou no senhor e vai votar, o Vanderlei de Cachoeirinha.
Você sabe que a 118 ela atende praticamente a 3 milhões de pessoas na região metropolitana, além de desafogar outras rodovias pelo trânsito. E todo mundo pode perceber e sabem que a marcha, o andamento das obras, ela vem mais acelerada do que nós mesmos pensávamos no segundo ano do nosso governo. Primeiro nós tivemos que segurar, mas depois começamos um trabalho, e aí o Vicente foi muito positivo na condução desse processo, o Daer, a Secretaria de Transportes, a Segurança, a PGE, porque nós tivemos que retirar e transportar de lá 700 moradias. E até o lugar onde tinha a parte da polícia rodoviária, não é? Além de outras casas comerciais e tudo mais, e abrir todas essas possibilidades. E eu acredito que até o final do ano, começo do ano que vem, a duplicação da 118 estará concluída com todo o nosso esforço e vai valer para todos os municípios, seja para Viamão, para Alvorada, para Gravataí, Cachoeirinha, Este ano fica pronto até quando? Sapucaia. Hein? Este ano fica pronto até onde? Não, praticamente tudo. Praticamente tudo. E, inclusive porque nós tivemos que fazer muitos dos projetos, inclusive dos acessos, dos viadutos, de todas as outras obras de artes que eram necessárias na área. E nós fizemos isso com muita tranquilidade. Eu recebi sugestões para instalar pedágio, recebi sugestão para municipalizar parte dela, recebi outras sugestões e tomamos uma decisão. E aqui eu vou dizer sem falsa modéstia. Quem me conhece sabe que eu não sou de fazer isso. Eu, um dia, reunido com o nosso governo, o secretariado, disse: esta aqui não é uma prioridade do governo. Esta é uma prioridade do governador. A 118 não podia ficar no patamar que ela estava, sem dizer que os outros governadores não tenham feito a sua parte. Era hora de destravar esse processo e ele foi feito. Tanto é verdade que agora, na ligação da 118 com a 040, lá a EGR está construindo o viaduto que liga e que, portanto, vai beneficiar também Viamão. Em Viamão, né? Viamão por isso. Então, é o mínimo que a gente pode fazer, tem hora. Porque, olha, talvez o cidadão, a cidadã que nos acompanham aqui, não saiba, mas o orçamento do Rio Grande do Sul, do Estado do Rio Grande do Sul, que tem hoje em execução o de 2018, ele tem 70 bilhões de despesa, no seu grosso modo, e 62 de arrecadação. Isso aí dá os 8 do déficit. De tudo isto, todo o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, de toda essa arrecadação, não dá 3% da capacidade de investimento. Por isso que parcerias público-privadas, inclusive o Estado não pode fazer, porque ele não tem o recurso para colocar. Eu não teria feito a recuperação do Porto de Pelotas, que foi feito pela Celulose Rio-Grandense, que está transportando todas as toras da Zona Sul, não é, por barca até Guaíba. Então, eu diria assim, ou então, lá no terminal Santa Clara, onde tem o transporte por contêineres, é o segundo do país, não teria sido feito se não fosse investimento da Braskem. Que foi feito lá. A nossa parte foi buscar o licenciamento, fazer a parte que cabia ao Estado, mas sem recurso do Estado. Aliás, esta é a melhor parceria público-privada que existe, onde o Estado não precisou desembolsar nada. Mas eu tenho certeza, vou dar um exemplo bem prático. A recuperação do Porto de Pelotas é uma adequação a um emblema da cidade de Pelotas, do que era o Porto. Isso é a autoestima daquela comunidade, de todos os personagens e de todas as pessoas. E a contrariedade que existiu no começo, hoje, ela está absorvida por toda a sociedade. E isso retira hoje, nessas barcas que é transportadas as toras, no mínimo de 100
a 150 jamantas ou caminhões por dia da BR-116 em direção a Pelotas. Aqui duas questões sobre educação. Fazem prisões e fecham escolas. A Fernanda de Atlântida está perguntando. E aqui mais uma pergunta do Júlio César Dias. E a educação, o que foi feito? Qual o projeto para a próxima gestão? O Júlio César Dias está perguntando. Olha, eu quero dizer que escolas não são fechadas se não tiver uma escola próxima aonde possa ser abrigado. Temos escolas, por exemplo, que tem no estado, vamos dizer, 20 alunos. Isto é socialmente contra qualquer convivência. É preciso ter mecanismos, inclusive nós possibilitamos algumas municipalizações, porque para o município ele ganha com o Fundeb, ele adquire e ele vai administrar aquela parte. Eu sou daqueles que defende que amanhã ou depois o Estado fique só com o ensino médio ou de segundo grau, não é? Como era chamado, e os municípios fiquem com o ensino fundamental e a União fique com o ensino superior, administrando o ensino superior. Nós somos do tempo do primário, do ginásio, científico. Clássico, eu fiz o primário, né? Eu fiz o primário. Fez a admissão? Eu fiz a admissão. Também. Eu fiz a admissão. Eu me lembro bem que no admissão eu decorei todas as capitais do mundo. E tinha o livro, aquele 4 matérias. É FTD, né? FTD. Sim, porque eu estudava nos Maristas, né? Então era editora dos Irmãos Maristas. Mas acredito eu que também ninguém está fechando escola que não tenha reciprocidade ou possibilidade de atendimento. Não adianta ter duas escolas, uma encostada da outra, quando você tem possibilidade de ter o rendimento melhor. E outra, ainda, eu não me lembro qual é que foi a pergunta final do... De fechar escolas e a outra... Deixa eu voltar aqui. Fecham prisões, fazem prisões e fecham escola. Não dá para fazer essa comparação, até porque o número de alunos... César, o que foi feito pela educação? Qual é o projeto para uma possível futura gestão sua? Olha, nós passamos de 42 escolas que tinham ensino integral para em torno de um pouco mais de 100 escolas. Ainda é pouco, mas nós precisamos avançar cada vez mais. Eu disse antes, fizemos aí um trabalho com os ES, SEBRAE, SENAI, SESI, SENAC e SENAR, inclusive para possibilitar que haja, vamos dizer, uma melhor capacidade de desenvolvimento profissional, inclusive com as universidades comunitárias, oferecendo aí um número muito elevado de capacitação ou de educação continuada para os professores, para determinadas disciplinas. Tanto que o Ministério da Educação disse mais recentemente, e elogiou muito, de que o Rio Grande do Sul foi aquele que mais avançou no ensino da matemática e de português. Então, que são questões. Agora faltam outras, mas é evidente, melhoramos a questão, ampliamos a autonomia financeira de cada escola, então cada diretor, cada gestor. Este ano é a primeira vez que no Rio Grande do Sul, quem concorre agora a diretor de escola faz curso de gestão também. Então isso tudo avança, vai melhorando as condições, mas é preciso recuperar muito, eu diria, a infraestrutura das escolas. É preciso qualificar o sistema da educação através da avaliação do rendimento escolar, reduzir as taxas de repetência e de evasão dos nossos alunos. É preciso potencializar a aprendizagem, aprimorar ainda mais as comissões internas de prevenção aos acidentes e à violência escolar. E eu acho que é outra questão que é normal hoje em dia, né? A ampliação das tecnologias da informação, que ela deve chegar nos alunos. Eu me lembro que em Caxias do Sul, levei inclusive para uma escola estadual os primeiros computadores, lá na escola estadual da terra dos irmãos Bertucci. E eu vi quatro
4 alunos compartilhando o mesmo computador para fazer redação ou imprimir frases. Gente, e a gente não sabe o valor que tem isso, mas por isso que nós adquirimos e foi entregue, bem no começo do nosso governo, em torno de quase 30 mil notebooks e lousas eletrônicas, e comprando cadeiras, mesas, porque também o ambiente ajuda a melhorar. Assim como procuramos fazer obra em melhorar o ginásio de esportes ou a parte esportiva, que ajuda também a todas essas questões. E olha, o grande caminho é esse, é tornar o ensino atrativo para os nossos jovens, que ele seja provocativo, que ele seja provocador de novas realidades. E o nosso secretário da Educação tem feito um trabalho exemplar, porque ele vai a todas as coordenadorias de todos os lugares, sem receio de discutir com diretores, professores e coordenadores, todo mundo, inclusive, junto com o SEBRAE, nós temos como é que se chama isso? Um aplicativo, onde todos os professores podem participar, sugerindo isso. E, inclusive, avançamos numa questão. Como tem um currículo mínimo comum federal, no Rio Grande do Sul já tem um acordo com as escolas particulares para desenvolvimento entre a rede estadual e as escolas particulares, o currículo mínimo comum acertado entre todas as duas áreas. Nós vamos agora ao quadro Saúde com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Doutora Lídia. Grande pianista. É o André Rie dos Pampas. Vamos à doutora Lídia Longinotti. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, oncologista clínica. Na comemoração dos 25 anos do Instituto Kaplan, imaginamos oferecer algo muito especial para as mulheres. Seguindo uma experiência exitosa em centros especializados no Canadá e na Inglaterra, criamos um programa de diagnóstico de câncer de mama em 24 horas. Isso mesmo, através de um esforço coordenado por vários especialistas, mulheres com nódulos suspeitos de mama terão a confirmação ou não da presença de câncer no dia seguinte. E isto é muito importante. Identificar o câncer de mama mais cedo possível é fundamental para a cura desta doença. Depois do tumor de pele, o câncer de mama é o mais comum entre mulheres, no mundo e no Brasil. No ano de 2016, foram diagnosticados em nosso país 58 mil casos novos de câncer de mama. E o Rio Grande do Sul é um dos estados de maior incidência. Cuide bem de sua saúde. Faça os seus exames preventivos e que detectem o câncer o mais cedo possível. Boa noite. Boa noite, doutora Lídia. Estamos com José Ivo Sartori, candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, a reeleição pela coligação Rio Grande no rumo certo, com MDB, PSB, PSD, PR, Patriota, PSC, PRP, PMN e PTC. Lembrando que o senhor está convidado para provar as delícias do Bistrô Varietá no Hotel Blue Tree Towers, ali na Borges Medeiros. Além de pratos à la carte, o senhor pode optar pelo buffet do chefe com antipasto, olha aí, bem italiano, antipasto, saladas e muitos pratos especiais criados por ele. O Bistrô Varietá é o espaço perfeito para almoços e reuniões. Fica aberto de segunda a sexta-feira, das 12 às 14h30, das 19 às 23 horas. No almoço, você pode escolher entre o buffet e o serviço à la carte. No jantar, somente à la carte. Você conta ainda com conforto e segurança de um estacionamento com manobrista por apenas R$10, o que realmente é convidativo, além, claro, do cardápio. Bistrô Varietá no Hotel Blue Tree Towers, na Borges Medeiros, 3120, no térreo. Estão dizendo aqui que o senhor nomeou 2.000 novos PMs e esqueceu dos bombeiros, que fizeram concurso na mesma época. Esqueceu dos bombeiros? Não, cada um na sua... cada um na sua época. Aliás, sobre os bombeiros, quero dizer que o comandante Kleber dos bombeiros está fazendo um bom trabalho, inclusive reduzindo os alvarás do PPCI e avançando cada vez mais. E acredito que até o final do ano nós vamos ter, inclusive, boas novidades nessa área,
porque esta área foi muito difícil, mas toda a nossa atenção, e vão ser, evidentemente, também chamados bombeiros com o correr do tempo. Nós temos que escalonar pelo seguinte, porque nem sempre você tem os recursos necessários para pagar, porque sabe que isso se acresce e se coloca. E sobre isso... A mesma pergunta do Tiago Navarro, lá de Uruguaiana, também está perguntando a mesma coisa. Então há possibilidade sim, mas todo mundo tem que saber que este concurso é um concurso para 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Essa é a realidade. Agora, não adianta chamar todo mundo se você não tem a oportunidade de pagar em dia ou diante da realidade que nós possuímos aqui, temos que ter a cautela necessária e fazer dentro das medidas que dê tranquilidade para todo mundo. Aliás, eu queria colocar uma questão, porque eu vi a doutora Lídia Longinotti falando ali sobre as doenças... Tratamento do câncer. Do tratamento do câncer. Eu preferia tratar especificamente, nós estamos entrando agora no mês de outubro. O mês de outubro é a celebração do Outubro Rosa, que trata justamente do tratamento do câncer de mama. Quero agradecer a todas as entidades do Rio Grande do Sul, a todas as instituições que participam desta conscientização. E eu tive uma das grandes alegrias, como prefeito de Caxias do Sul, de estabelecer lá o Vigimama, com acompanhamento social, seja na saúde, mas também na área social, aonde a mortalidade feminina foi diminuída em 20%. E esse trabalho também é feito no Rio Grande do Sul, na nossa saúde, vai abrindo espaço, mesmo com as dificuldades, mesmo com a crise, com todas as situações, o cuidado com as mulheres é importante, porque é uma atuação, vamos dizer, especializada, mas eu acho que universalizar o tratamento e a prevenção é também promover a saúde. E isso não pode se permitir. As mulheres têm que ser conscientizadas disso, as famílias todas, para que a gente alcance, vamos dizer, esta anomalia que existe aí e que ela precisa ser enfrentada, mas esse é um caminho longo de muita conscientização e de muito trabalho. Então, agradecer pelo momento em que a doutora Lídia Longinotti colocou aqui, especificamente, uma das doenças é este do câncer de mama. Aliás, os homens têm mais dificuldade porque têm um pouco mais de preconceito, também tem que cuidar da sua parte. Já existem campanhas para isso. Da sua próstata também. E tem que ter o cuidado, tem que fazer os seus exames, tem que participar e se envolver. E já existe essa adequação, inclusive nas unidades básicas de saúde, na parceria com os municípios, onde isto é feito de forma efetiva, uma prevenção positiva e preservação de muitas vidas. Aliás, o governador tem os minutos finais aí para se dirigir ao telespectador do Rio Grande do Sul. Quem é que fez aniversário sábado, governador? General Denardi. De casamento, né? De casamento, 50 anos de casado. Cinquentão. E o Gustavo Sartori? É seu parente? Olha, se é gente boa, com certeza... Gente boa, está aqui o Gustavo Sartori de aniversário. No... Leste Valessa de aniversário. Opa! O Washington Oliveto, publicitário. Daniela Kramer, da GM, Opa, de aniversário. A minha amiga. A Vanessa Becker. O Roberto Robaini estava de aniversário. Opa, sábado. Candidato a governador. O Rafael Rigoto. É o filho. Filho do Germano. Filho do Germano. Aliás, ele... Lélio Souza. Sabe também. que o filho do Germano Rigoto e o meu filho tem a diferença aí perto de 2 meses. Deixa eu ver que dia que é. Foi sábado, dia 29. 29, então o meu filho faz dia 11 de novembro. Tu vê até isso, nós temos de proximidade. Começamos junto, o Rigoto e eu, como vereadores em Caxias do Sul, em 1976. Carlos Pires de Miranda, o Pires de Miranda, aniversário também sábado, Lauren Calef. No domingo, o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado, Marcelo Daneres, o Roberto Sperbi, o Genésio Krobs, administrador hospitalar, também o Darcy Malmo, da mesma forma, a Loiva Burilli, o Henrique Evaldo Streibel, a Ana Bernadette de Oliveira.
E hoje o Renato Mulim está de aniversário. Opa, deputado. Os dois desembargadores, o Eduardo Delgado e o Alberto Delgado. Imagina o Zildo Demarque hoje. Ó, esse aí Está fazendo 95. é o mais jovem de todos os dirigentes sindicais que eu conheço do Rio Grande do Sul. Sempre está presente. Terça-feira foi o Hélio Jorge Corá, de aniversário. Hoje é o Corá que fez 95. Reginaldo Pujol também, Helena Munhoz Ott, filha da nossa Maire do Carlos Ribeiro, Pedro Pimentel Filho, Jorge Borhausen, hoje de aniversário, Opa. o Paulo Zoega, publicitário, Janaína Duarte da mesma forma, o Nelson Vedequim, presidente da Fundaplub, o Martinho Fleck, entre tantos. Parabéns. Ele foi a senador, todos. foi prefeito, Foi lá. prefeito de Florianópolis. Por Santa Catarina. É. Né? Eu vou já lhe Deputado. entregar o seu jeton aqui, que é um chazinho para o senhor se acalmar na campanha, governador, aqui, ó. Erva doce, maçã com canela, morango, limão, gengibre e mel. Eu acho que eu estou precisando Quem de está me mandando é o gengibre. Júlio Motim, lá da DIMED. Ah, que legal. E agora, Muito governador, obrigado. o senhor tem franqueado aí as câmeras da TV Pampa para... Estou dizendo aqui, nós, 543 WhatsApps, não tivemos condições nem de ler 5%. Mas, de qualquer forma, o senhor tem esses minutos finais para se dirigir ao telespectador da Rede Pampa de Comunicação. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer à Pampa, à Rede Pampa, pela oportunidade, à família Gadré, mas também ao Paulo Sérgio Pinto, a você, assim, posso falar assim? Claro. E pela oportunidade, pela convivência, pela forma com que você trata todo mundo. Você é igual para todos e você faz de uma forma diferente que deixa todo mundo à vontade. E eu queria dizer só o seguinte, de que essa é uma tarefa da qual nos impusemos em conjunto com os partidos que fazem parte da nossa coligação, Rio Grande no rumo certo, e posso dizer que junto com o Cairoli, que foi um grande parceiro nessa caminhada, e que ele faz uma parte das coisas, eu faço outra, mas dizer que eu tive dele sempre a maior lealdade do mundo e o maior companheirismo. Porque às vezes até ele não pensando igual, e nós não pensamos igual, não, temos ideias às vezes diferentes, mas ele foi capaz, na hora de pensar no Rio Grande, ser superior às suas próprias convicções. Aquilo que pertencia, que era bom para o Rio Grande do Sul. Isso é democracia. E ele... é um sujeito... Não, e a grandeza pessoal. A grandeza pessoal. Quando se faz parte de um grupo, a decisão é democrática. É isso aí. Então, mas não só pela decisão, ele espontaneamente fazia isso, né? E, terceiro lugar, a minha equipe, a nossa equipe. Eu sou agradecido porque eu tive a oportunidade de escolher pessoas que tinham vontade, disposição e que não cometeram equívocos. Numa época em que o país vive tanto desalento, tanta desconfiança e tanta frustração, e que indignação também presente até nas próprias manifestações eleitorais até, eu devo dizer que eu tive uma grande equipe e uma equipe que não desonrou as questões simples de honestidade, de seriedade e de responsabilidade. Então, isto é o que fica, é o que permanece, nós temos que ter orgulho disso, satisfação, porque isto é uma obrigação da gente, é um dever, não é uma, como é que se diz? Obrigação. É uma obrigação, sim. É obrigação. E não é simplesmente achar que fez uma grande coisa. Não, nós estamos fazendo aquilo que é obrigatório fazer, que deve ser feito, até para não desiludir as pessoas. Governador, nós vamos agora a um ponto final com a nossa Gimo, qualidade comprovada. Ótimo. Está lá o Júlio e o Luiz Morandi nos assistindo e retornaremos para lhe desejar aí um bom fim de campanha que está faltando aí, 6 dias para a eleição, dia 7. Vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Governador, Feito. deixar um grande abraço. Um abraço a Um vocês todos. sucesso aí nessa Um abraço a reta final vocês todos. de campanha. E vamos tocando para frente. É isso aí. É isso Então, aí. governador José Ivo Sartori, do Rio Grande, no rumo certo,
com as coligações MDB, PSB, PSD, PR, Patriota, PSC, PRP, PMN e PTC. E assim estamos encerrando a série Os Piratináveis aqui no nosso Pampa Debates, que passou aí 2 meses entrevistando os candidatos. Recebemos a visita do deputado Osmar Terra aqui, um grande abraço a ele e retornaremos amanhã com mais uma edição do nosso Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.